ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, ministro André, da Justiça, Fernando, da Defesa, Jorge, secretário-geral, Ramos, secretário de Governo, nosso Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, aqui também alguns, ministro João Heleno, presente também alguns senadores, alguns parlamentares aqui, senhores e senhores governadores do Brasil. O motivo da reunião é uma continuidade, um esforço de todos na busca de minorar, mitigar problemas e atingir na ponta da linha aqueles que são afetados por essa crise aqui, que nós não sabemos ainda o tamanho da sua dimensão, mas sabemos que ela realmente em muito prejudicou não só o Brasil, mas o mundo todo. E o motivo dessa pauta é falar para os senhores, porque temos que trabalhar em conjunto, a sanção de um projeto que é uma continuidade de outras leis de há pouco aprovadas, de um auxílio, né, um socorro aos senhores governadores, de aproximadamente 60 bilhões de reais, também extensivo a prefeitos, bem como, nesse momento difícil que o trabalhador enfrenta, uns perdendo seus empregos, outros tendo seu salário reduzido, os informais também, que foram duramente atingidos nesse momento, buscar maneiras de, ao restringirmos alguma coisa até 31 de dezembro do ano que vem, isso tem a ver com o servidor público da União, dos estados e municípios, nós possamos vencer essa crise. Então, aqui, nesse projeto, o que a gente pede o apoio aos senhores é a questão de manutenção de um veto muito importante, que foi largamente discutido, que atinge parte dos servidores públicos. Então, quando se fala que os informais perderam muito, que os formais também, muitos perderam seus empregos ou tiveram seus salários reduzidos, a cota de sacrifício dos servidores, pela proposta que está aqui, não ter reajuste até 31 de dezembro do ano que vem. Ao longo dessas últimas semanas, foi discutido, foi conversado, né, o que o servidor poderia colaborar nesse momento crítico que a nação se encontra. Tiveram mais variadas propostas, como, por exemplo, uma redução de 25% dos salários. Em comum acordo com os poderes, nós chegamos à conclusão de que, congelando a remuneração, os proventos também dos servidores até o final do ano que vem, esse peso seria menor, mas de extrema importância para todos nós. É bom para o servidor, porque o remédio é o menos amargo, mas é de extrema importância para todos os 210 milhões de habitantes. E, assim sendo, eu abriria a palavra agora, na ordem aqui eu sou presidente da Câmara, depois ao Senado, depois ali aos governadores, a 3 governadores, né? Seria o Reinaldo Azambuja, o Renato Casagrande e o João Dória. E, obviamente, da nossa parte, nada a se opor se mais governadores quisessem fazer uso da palavra. Mas o mais importante, se possível, sair uma proposta aqui por unanimidade de nós, ao vetarmos, né, 4 dispositivos. Um que é de extrema importância, que esse veto venha a ser mantido por parte do Parlamento. E assim é que nós vamos construir a nossa política, nos entendendo cada vez mais. Deixo claro nesse projeto que as progressões, né, e as promoções vão continuar ocorrendo normalmente. Essas não serão atingidas por parte dos servidores públicos. Então, no momento, passo a palavra ao senhor Rodrigo Maia, nosso presidente da Câmara, para que faça uso da palavra. Bom dia. Bom dia a todos. Presidente da República, presidente do Senado, ministros, governadores, de forma breve. Reunião, para mim, muito importante, uma reunião que simboliza a importância
da nossa federação, a importância dos nossos prefeitos, dos nossos governadores no enfrentamento à pandemia. Uma crise que tira a arrecadação de todos os entes federados, claro, da União ao menor município, e nessa hora a coordenação e o comando do governo federal para reduzir danos e para garantir as condições de trabalho de cada um dos governadores e prefeitos é muito importante. E esse projeto vem nessa linha, projeto construído no Congresso Nacional, junto com o governo federal, que hoje vem à sua sanção, um momento muito importante no enfrentamento à crise. A união de todos no enfrentamento à crise vai criar, com certeza, as melhores condições para que, no segundo momento, nós possamos tratar, no pós-pandemia, da nossa recuperação econômica e da recuperação, né, dos empregos dos nossos brasileiros. Mas a união para o enfrentamento ao coronavírus, né, o enfrentamento em conjunto com essa união para salvar vidas, eu acho que é o objetivo, a sinalização mais importante. E esses recursos vão certamente nessa linha. Eu tenho certeza que todos unidos os resultados serão muito melhores para toda a população brasileira. E nós poderemos, desde já, discutir todos os projetos, presidente, onde no pós-pandemia nós teremos uma nova realidade, uma realidade diferente e uma necessidade de reorganização do Estado brasileiro, também em outro patamar. Quem pensava uma reforma administrativa antes dessa pandemia, com uma relação dívida de 70%, agora vai ter que pensar uma reforma administrativa com uma relação dívida-PIB na ordem de 100% do PIB. É outra reforma administrativa, não do ponto de vista apenas da economia, mas da qualidade do gasto público. Esse tem que ser o nosso objetivo. Se pensávamos uma reforma tributária que olhasse apenas bens e serviços, os impostos sobre consumos, certamente nós vamos ter que olhar a renda e outros impostos que vão precisar ter sua estrutura melhorada, modernizada, para atender melhor ao interesse do cidadão. E, claro, marcos regulatórios para que a gente, num período de pós-pandemia, unidos com credibilidade com o mundo, a gente possa ter marcos em vários setores, começando pelo saneamento, que garantam investimentos para o Brasil, e esses investimentos garantirão uma recuperação melhor para o Brasil. Então, quero agradecer a oportunidade, agradecer o momento de hoje, que é a sanção desse projeto, que foi, no primeiro momento, tão polêmico, e depois, nesse momento, nos une a todos. Isso que eu acho que é o mais importante, e tenho certeza, presidente, que a sua decisão de sancionar o projeto, eu tenho certeza que vai garantir as condições mínimas para que prefeitos e governadores possam, nesse primeiro momento, atender o principal objetivo de todos nós, que é uma estrutura para que a sociedade possa estar protegida desse vírus, que é novo, né, e que tem, né, um risco muito grande à vida dos brasileiros. Então, muito obrigado pela oportunidade e conte com a Câmara dos Deputados nesse enfrentamento e, no segundo momento, na recuperação do nosso país e da nossa economia. Com a palavra, o senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Bom dia, senhor presidente Jair Bolsonaro. Gostaria de cumprimentar, em nome do ministro Braga Neto, todos os ministros que fazem parte do governo de Vossa Excelência. Gostaria de cumprimentar o meu amigo, presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, que tem sido também, sob a sua liderança na Câmara dos Deputados, um ponto de coordenação de uma política estratégica para o nosso país na defesa de todos os brasileiros, como presidente da Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados. Gostaria de cumprimentar todos os governadores e a governadora do Rio Grande do Norte, e em nome de vossas excelências governadores, tanto do Renato Casagrande, que vai usar da palavra, como o governador Dória e o governador Reinaldo Azambuja, assim como outros podem também pedir para utilizar da palavra, dizer que seu esforço conjunto de todos nós
líderes políticos, que estamos tendo a oportunidade de viver, não queríamos isso, a pior crise da história mundial e pelo menos dos últimos 100 anos na história nacional. Essa crise levou todos nós a uma profunda reflexão. E essa reflexão nos traz ao cenário do dia de hoje, presidente Bolsonaro. Todos nós construímos a várias mãos, liderados pelo ministro da Economia, pelo ministro Paulo Guedes, uma proposta que pudesse, concretamente, socorrer os estados e os municípios brasileiros, estendendo a mão amiga do governo federal para buscar diminuir os impactos dramáticos que nós estamos vivendo em relação a essa pandemia que atinge o Brasil. Na Câmara dos Deputados, se iniciou um debate que foi, inclusive, diga-se de passagem, muito importante ter iniciado na Casa do Povo, sobre a possibilidade de uma recomposição de perdas. A Câmara dos Deputados fez a sua parte, construiu um texto e promoveu o debate. E se nós estamos hoje chegando aqui para esse encontro, liderados pelo presidente da República, porque nós vivemos em uma federação, o Brasil é uma federação, a gente pôde construir a várias mãos esse entendimento e isso partiu, de fato, da Câmara dos Deputados. Quando a matéria chegou no Senado Federal, nós olhamos com outro olhar para esse possível socorro dos estados e dos municípios brasileiros, tentando construir uma coisa mais ampla que uma recomposição, que fosse um auxílio federativo do governo do Brasil, dividido em 4 parcelas, e que a gente pudesse, todo mundo, mensurar que tamanho seria essa ajuda e o que o governo central poderia fazer como um gesto de apoio concreto para os governadores e os prefeitos brasileiros. Se olhou com outro olhar para esse projeto, um olhar, de fato, de um programa que a gente pudesse enfrentar as distorções e auxiliar emergencialmente no enfrentamento dessa pandemia. A gente construiu, eu tive a honra, senhores governadores, senhor presidente, senhor Rodrigo Maia, de construir um texto que fosse capaz de unificar as opiniões e construir o consenso. E dizer aos governadores que a gente teve muitas reuniões, a gente teve muito debate e muitos embates, e conseguimos fazer, e é isso que a gente está realizando hoje, e é com esse entusiasmo que eu fico muito feliz de estar participando desse momento, um momento histórico na história nacional, onde os atores envolvidos em um processo de reconstrução de um país estão sentados em uma mesa, dialogando, e diferente do que muitos pensam ou falam, não há uma divisão entre o Poder Executivo, entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Todos nós estamos aqui assumindo as nossas responsabilidades, aqui no Planalto Central, em Brasília, na capital do Brasil, sabendo o tamanho das responsabilidades e dos desafios que todos nós temos sobre os nossos ombros. Cada um sabe o tamanho da sua responsabilidade, porque cada um de vocês cuidam nos seus estados dos brasileiros que representam e estão representados pelo Congresso Nacional e pelo Poder Executivo. A gente conseguiu construir, ministro Ramos, uma conciliação. Esse projeto foi construído a várias mãos. Além de uma ajuda muito significativa de 60 bilhões de reais que estão sendo disponibilizados para estados e municípios do nosso país, a gente tem que ver que no bojo desse processo e nessa formatação, com esse novo olhar,
a gente também conseguiu, com o apoio do governo federal, inserir cláusulas importantes nesse projeto. Quem diria que um litígio judicial que estava sendo questionado no Supremo Tribunal Federal e que legitimamente governadores e prefeitos ingressaram como parte, por conta da pandemia, para suspender as suas dívidas com a União. A gente achava que esse era mais um litígio que demoraria 2 décadas ou 3 décadas, como vem se arrastando há muitos anos outros. E a gente conseguiu, nessa conciliação, dentro do projeto, inserir segurança jurídica, suspender as dívidas dos estados, e a gente está falando com a redação acrescida aos organismos internacionais de algo em torno de 49 bilhões de reais de suspensão de dívidas. Suspensão de dívidas que se darão até dezembro de 2020 e que todos os que têm assegurados essa suspensão ficarão protegidos para que esse remanescente possa ser diluído e alongado a partir de 2022. Portanto, além de darmos tranquilidade jurídica para um processo judicial que estava sendo mantido através de liminares de ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente assegura juridicamente uma legalidade para esse processo e suspende o pagamento dessas dívidas, que eram dinheiros, recursos, que estados e municípios brasileiros, dependendo ou não de uma decisão judicial, poderiam amanhã ou daqui 30 dias ter que retornar o seu pagamento. Então, quando a gente olhou esse projeto como um todo, a gente viu a conquista de um projeto de construção feito a várias mãos. Eu fiz questão, presidente, de fazer esse relato e de dizer que esse momento, hoje que nós estamos aqui, tendo a oportunidade, sob a sua liderança, de anunciar aos governadores brasileiros e ao Brasil, ele se deu com base no diálogo, no entendimento, na construção. Não temos outro caminho. Como disse no início da minha fala, o Brasil é uma federação. Os poderes estão constituídos, estão atuando e estão vivos. E por isso se deu todo esse processo de deliberação dessa matéria, alguns momentos criticados, críticas injustas, alguns momentos elogiados, mas chegamos no dia da decisão. Eu quero dizer ao presidente Bolsonaro, que é o líder, chefe do Poder Executivo, que da nossa parte do Senado fala em meu nome e fala em nome do senador Chico Rodrigues, que está aqui, e do senador Flávio Bolsonaro. Todos nós, presidente, no Senado Federal, como Casa da Federação, estaremos atentos a todos os desejos e a todas as angústias do povo brasileiro. E esse momento é um momento que eu peço, o que eu disse ontem no meu discurso, no plenário do Senado Federal. Chegou a hora de todos nós darmos as mãos. Chegou a hora de todos nós levantarmos uma bandeira branca. Porque nós estamos vivendo um momento excepcional, um momento de guerra. E na guerra todos perdem. São brasileiros do Norte, que estão perdendo a sua vida, são brasileiros do Sul, do Nordeste, de todas as regiões. Somos todos brasileiros. A gente tem que ter a consciência de que essa crise histórica que nós estamos vivendo é uma crise sem precedente nas nossas vidas. Mas nós seremos cobrados num futuro de qual atitude nós tomamos por conta de estarmos nos pontos chaves do Brasil para enfrentarmos uma dificuldade de saúde pública que ceifa a vida já hoje de quase 20 mil brasileiros. 20 mil brasileiros perderam a sua vida com essa crise de saúde. Milhares perderam seus empregos. Milhões estão perdendo a oportunidade de um futuro promissor. Então, eu aproveito essa oportunidade, presidente Bolsonaro, peço aos governadores, a todos os líderes políticos,
Nós temos uma responsabilidade com 210 milhões de brasileiros. Qual é o Brasil que a gente quer um dia depois da pandemia? Porque a pandemia vai passar, o Brasil vai ficar, os brasileiros vão ficar. E após essa pandemia, o nosso país terá muito mais desigualdade do que tinha antes dela. As pessoas, essa diferença nas classes sociais do nosso Brasil, elas se ampliarão. A gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa ter compromisso público e respeito aos 210 milhões de brasileiros. Presidente Bolsonaro, esse dia é um dia histórico. A gente tem que comemorar. Esse é o maior programa de apoio do governo do Brasil aos estados e municípios que já aconteceu na história nacional. E a gente fica discutindo, muitas das vezes, uma vírgula. A gente fica discutindo um artigo. E embora ver de fato o que nós estamos discutindo, que é o futuro do hoje e o futuro das próximas gerações do nosso país, e que nós temos a responsabilidade de assumi-los. Todo mundo tem que assumir a sua responsabilidade, cada um no seu quadrado, cada um no seu mundo. O mundo dos governadores é o mundo dos governadores, o mundo do Congresso é o mundo do Congresso, mas a gente tem um mundo muito maior, que é com a nossa consciência e com o nosso coração. Eu não tenho dúvida que a partir de hoje, a partir dessa mesa, onde está aqui o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Brasil, que foi eleito para presidir a República, assim como nós fomos eleitos para comandar temporariamente Câmara e Senado, essa fotografia e esse encontro de hoje, num dia histórico para o Brasil, de enfrentamento a uma doença que está matando os brasileiros, servirá para que a gente possa sair desse encontro com a certeza e com o tamanho das nossas responsabilidades. Todos nós estamos enfrentando esse desafio inédito. Nunca na história do Brasil, o Congresso brasileiro decretou calamidade pública. Então é um fato inédito. E a gente está aprendendo todo dia a conviver com esse fato inédito. Só que a gente vai conseguir atravessar ele, Chico, se a gente estiver todos imbuídos com o mesmo espírito, de fazer o certo, de atender os brasileiros e de construir uma grande nação. Essa fotografia, presidente, e essa sanção desse projeto, que vai se dar no dia de hoje, que ela sirva para todos aqueles que insistem em nos dividir. Repito, essa fotografia e a sanção desse projeto, ela vai servir para aqueles que insistem em nos dividir. E repito, eles perderão, porque nós estamos unidos com o povo brasileiro, todos os poderes, ao lado de vocês, governadores do Brasil, ao lado dos 5.570 prefeitos, para enfrentar, mas de cabeça erguida, a maior crise sanitária da história do Brasil e da humanidade, e saber qual é o Brasil que a gente quer um dia depois da pandemia. E eu tenho certeza que com o espírito público que eu conheço todos os governadores, todos os prefeitos, mas especialmente todos os governadores que estão aqui, que estão deixando as ideologias de lado, deixando os partidos políticos de lado e dando as mãos para a gente enfrentar juntos. Vamos construir pontes para a gente no futuro se orgulhar do que a gente fez no dia de hoje. Parabéns, presidente Bolsonaro, parabéns ao governo que construiu o entendimento nesse auxílio emergencial federativo, e nós estaremos aqui atentos sempre às demandas dos governadores, dos prefeitos, porque elas são as demandas dos brasileiros. Muito obrigado, presidente Bolsonaro, muito obrigado, presidente Rodrigo Maia. Passa a palavra agora ao governador de Mato Grosso do Sul, o senhor Reinaldo Azambuja. Quero cumprimentar o senhor presidente da República, excelentíssimo Jair Bolsonaro. Quero saudar o presidente Rodrigo Maia, saudar o presidente Davi Alcolumbre. Em nome do ministro Paulo Guedes, saudar toda a equipe, presidente, ministerial que compõe essa reunião.
Quero fazer um agradecimento especial aos meus pares, aos governadores, à governadora Fátima, que fizeram essa deferência que eu pudesse abrir a reunião e falar o posicionamento de algumas questões relacionadas aos estados. Então, eu agradeço muito a essa deferência de todos que me deram essa oportunidade e dizer, presidente, que realmente hoje é um dia histórico, um dia que todos nós sentamos a uma mesa, debatemos assuntos importantes, estamos vivendo um momento de calamidade inédito no Brasil e a maioria também dos estados brasileiros e municípios. Entendemos esse momento. Som desativado. Acima de tudo, como disse o presidente Davi, construir as pontes para nós atravessarmos esse momento e termos certeza do gigantismo e a força que o Brasil tem. E entendemos, presidente, e queremos agradecer muito essa construção coletiva da sua equipe econômica, ministro Paulo Guedes e todos, construção do Rodrigo, do Davi, que souberam dialogar, debater, e a prerrogativa do parlamento ela é isso, é os debates, é o acaloramento muitas vezes das discussões, mas chegaram num texto consensuado, aprovado e que foi, presidente, remetido ao senhor. Dizer que todos os estados brasileiros pedem a sanção desse projeto de lei complementar, presidente. Ele é muito importante devido principalmente a essa queda brutal da atividade econômica, que atingiu, presidente, a dona de casa, o trabalhador, atingiu o micro, pequeno, médio, grande empresário e atingiu também os governos, presidente, municípios, os estados e a própria União. E nós sabemos que nesse momento nós temos que ter essa união. E essa construção coletiva, com a participação de Vossa Excelência, do ministro Paulo Guedes e da equipe, principalmente dos poderes constituídos, a Câmara e o Senado, foi muito importante. Então nós pedimos, presidente, que o senhor sancione esse projeto. Sancione ele porque ele é importante para a manutenção das atividades dos entes federados, para poder socorrer principalmente aqueles assuntos relacionados à saúde que têm demandado o nosso dia a dia. Eu tenho certeza essa é a grande preocupação do senhor também, e a construção disso. Então, a sanção do projeto, presidente, é fundamental, falando aqui em nome dos 27 estados. E pedir, presidente, se for a intenção do senhor a sanção, que realmente, se possível, que foi uma unanimidade dos governadores, presidente, que possa fazer essa liberação da primeira parcela ainda no mês de maio. Isso é crucial para os entes federados, porque nós estamos vivendo um momento de uma perda brutal das nossas receitas. Dizer, presidente, também outro ponto importante. Sabemos que a decisão ou não, presidente, de vetar algum ponto do projeto é uma prerrogativa exclusiva do senhor. E posso dizer que qualquer decisão que o senhor tomar terá, com certeza, a decisão respeitada por todos os estados brasileiros. Mas nós temos um ponto, presidente, que a maioria dos governadores entendem que é extremamente crucial. É o que diz respeito àquilo que o senhor falou no início da sua fala, que é a questão do aumento salarial aos servidores públicos. Nós entendemos e sabemos que o senhor está sofrendo pressões, nós todos nos estados estamos sofrendo pressões também com esses pontos, mas acho que é um momento da unidade nacional, presidente, que todos nós estamos dando uma cota de sacrifício, é um momento ímpar na história do nosso país. Então a maioria dos governadores entende importante, se assim o senhor achar, vetar esse artigo dos aumentos salariais, até porque, presidente, se o senhor olhar, e o senhor tem a nota técnica aí do Ministério da Economia, nós tivemos, nos últimos 3 anos, uma média de crescimento nos estados de 3,9% de aumentos salariais nos últimos 3 anos a cada ano. Nos municípios, presidente, chegou a 6,9% o crescimento das despesas com pessoal. E essas despesas com pessoal, presidente, nesse momento, se nós tivermos 2020, 2021, com a possibilidade, eu vejo quase é impossível nós darmos qualquer aumento agora, que nós precisamos cuidar da população brasileira como um todo, presidente. Então, a maioria dos governadores entende, a prerrogativa é do senhor, mas o veto a esse artigo do aumento ela é fundamental, até porque, presidente, a projeção que o Ministério da Economia faz, 2020, 2021, seria um aumento, se mantivermos a média dos últimos 3 anos, seria um aumento de 69 bilhões
nas despesas dos estados e 62 bilhões nas despesas dos municípios. E eu entendo, presidente, que é um momento de solidariedade, de espírito de solidariedade que a todos nós temos que fazer a nossa parte. Por isso, nós, por maioria, entendemos e pedimos ao senhor que, se possível, vete esse artigo aí da possibilidade dos aumentos. E entendo, presidente, que nós estaremos fazendo isso ao bem do país, ao bem da federação de estados e municípios. E também, presidente, tem outro ponto que eu gostaria de pedir em nome de todos, unanimemente, dos 27 governadores e governadoras, presidente. O presidente Davi falou, o presidente Rodrigo, ministro Paulo Guedes e sua equipe. A construção dos artigos ali foram muito importantes para a vitalidade e a possibilidade de cumprimento, presidente, das obrigações dos estados e municípios. O artigo 2º das dívidas ali preservou as dívidas com o Tesouro Nacional. Mas o artigo 4º, presidente, ele diz especificamente aos bancos públicos, aos bancos privados e aos organismos multilaterais. E aí, presidente, a gente quer pedir ao senhor, eu sei que tem alguma recomendação de veto a um parágrafo desse artigo, que é o artigo 6º, mas é muito importante a manutenção, a integralidade, presidente, pelo seguinte, ali diz que os bancos poderão fazer o aditamento contratual, presidente, não é uma obrigatoriedade. E a gente sabe que a gente, com certeza, tem algumas instituições financeiras que podem dificultar aos estados e aos municípios o aditamento contratual. Nós não estamos pedindo perdão, nós não estamos pedindo redução de margem de juros dos contratos, nós só estamos pedindo, presidente, que até 31/12 a gente não pague as parcelas com esses organismos e esses bancos e que esse saldo devedor possa ser levado, presidente, ou ao final do contrato ampliando as parcelas, aí vai ser a instituição financeira, ou então incorporando nas parcelas vincendas nos anos subsequentes. Então é muito importante, presidente, ministro Paulo Guedes, porque essa palavra poderão, ela fica aberta, se vão fazer ou não. Então é muito importante que o senhor mantenha a integralidade do artigo 4º. Eu acho que isso que evita muitas vezes essa discussão. E pedir também, presidente, que eu sei que o senhor tem a prerrogativa com a Caixa Econômica, com o BNDES, com o Banco do Brasil, e muitos estados hoje têm dívidas e contratos com essas instituições, que possamos construir conjuntamente, como nós estamos fazendo nessa manhã, uma reunião histórica, presidente, de construção em benefício do nosso país, em benefício de todos os brasileiros. O senhor possa recomendar à equipe econômica também que a gente possa normatizar um aditamento contratual. Isso facilitaria muito para todos os entes federados a organização disso. E a gente tem certeza, presidente, que esses encaminhamentos são muito importantes para nós juntos atravessarmos esse momento difícil de todos os brasileiros. Então a gente fica muito grato por essa oportunidade, mais uma vez, que o senhor nos dá abertura, pedir realmente que o senhor olhe esses pontos que são extremamente importantes. Respeitamos a sua decisão, a decisão e a prerrogativa que o senhor tem de optar ou não por vetar algo do projeto, mas a sanção, presidente, ela é fundamental. E, se possível, ministro Paulo Guedes e equipe econômica, que a gente possa realmente ter isso realmente como uma prerrogativa e o pagamento ainda no mês de maio. E, para encerrar, presidente, não fez parte dessa lógica da construção, mas aproveitando a oportunidade, e tenho certeza que isso é um anseio, presidente, dos 27 governadores e a nossa governadora Fátima, que se o senhor puder com a equipe econômica, ontem nós tivemos um dia histórico, através de uma articulação do ministro Gilmar Mendes no Supremo e a articulação da sua equipe econômica, nós estamos estancando uma briga histórica dos entes federados, estados com a União, na questão da Lei Candir, presidente. É um ato extremamente importante. O Supremo referendou ontem
ali o acordo que todos os 27 estados assinaram. Se o senhor puder, com a sua equipe econômica, daquela parcela prevista no acordo para o ano de 2020, presidente, é muito importante também, porque serão recursos extremamente necessários para juntos nós enfrentarmos esse momento difícil. Então, essas são as minhas considerações, presidente. Agradeço muito pela oportunidade. Essa ponte que nós estamos construindo, presidente, eu não tenho dúvida nenhuma, será uma ponte que nós vamos nos orgulharmos de termos dialogado, acharmos medidas importantes, dividirmos as nossas responsabilidades e atendermos o povo brasileiro, cada um no seu estado, cada um nos municípios brasileiros, para a gente fazer, passado esse momento aí da pandemia, a retomada da economia brasileira, que tem uma força brutal para crescer e todos nós sabemos disso. E encerro agradecendo muito ao senhor pela oportunidade e só gostaria de deixar um pedido, presidente. Não é um pedido dos 27 governadores, mas é especial meu. O senhor está me devendo uma visita aqui para a gente ir em Oaxaca. Eu vou esperar, o senhor me prometeu que a gente iria junto. Um grande abraço, que Deus abençoe o senhor e toda a sua equipe. Muito obrigado. Para cumprir esse compromisso, você vai ter que me arranjar um capacete de Guavira. Prezado governador Reinaldo Azambuja, o Paulo Guedes, conversei com ele agora, vai ser debatido aqui também essa questão desse não veto que o senhor propôs aí, e dizer também a todos os senhores governadores, que interessam uma grande parte aí, se não todos. Agora fui informado pelo ministro da Justiça e também pelo ministro da Economia, que a questão da Lei Candir, depois de mais de 20 anos, foi solucionada no dia de ontem. Agradecemos no momento também a participação do senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Então, continuando aqui, eu queria passar a palavra ao governador do Espírito Santo, o senhor Renato Casagrande. Muito obrigado. Bom dia a todos os participantes dessa reunião. Bom dia, senhor presidente Jair Bolsonaro, presidente Rodrigo Maia, presidente Davi Alcolumbre, em nome de todos os ministros, ministro Paulo Guedes, governadores e governadora Fátima. É uma alegria poder participar de uma reunião com todos os governadores, com os poderes da República, com parte dos poderes da República. O governador Reinaldo Azambuja já foi muito preciso na posição dos governadores. Fizemos ontem uma reunião preparatória, tiramos uma posição bastante clara. Quero agradecer ao presidente da República pela sanção desse projeto de lei, nos termos que ele já anunciou e que a gente reafirmou aqui a nossa posição. Quero agradecer muito ao Congresso Nacional, à Câmara e ao Senado, por terem ajudado o Poder Executivo Nacional, com a nossa participação, a construir um projeto importante para os estados e para os municípios neste momento. O mês de abril passado já foi um mês em que todos nós sentimos uma redução da receita, quando comparado com abril de 2019. Aqui no estado do Espírito Santo já foi quase 10% de redução de receita. O mês de maio será um mês em que nós reduziremos entre 25% e 30% da receita, comparado com o mês de maio de 2019. Então, isso mostra a importância dessa parceria, desse projeto, desse repasse de recursos mais rápido que o presidente, que o governo federal puder fazer, para que a gente possa manter aqui os compromissos em dia, para que a gente possa também fazer frente a essa pandemia, essa crise que a gente está vivendo, que é uma crise de médio e de longo prazo. Nós não vamos acabar com essa crise em um mês, em 2 meses. Essa crise ela tem um efeito este ano e tem um efeito no ano que vem. Ela só terá fim na hora que tivermos um tratamento, um remédio cientificamente identificado e comprovado, ou uma vacina, para que a gente possa concluir e, de fato, chegar ao fim dessa pandemia. Então, é uma crise que a gente tem que se preparar para enfrentar ela nesse tempo, deste ano de 2020 e o ano de 2021, porque os efeitos são efeitos econômicos, como nós estamos vendo, a crise é mundial, os governos centrais, como o governo do Brasil, está tomando medidas de enfrentamento
a essa crise mundial, com auxílio emergencial, com crédito. Então, isso tudo é muito importante que o governo central possa fazer, porque a crise é mundial, nós não temos nos estados, nos municípios, um poder forte para poder fazer esse enfrentamento sozinho, e essa colaboração do governo central é fundamental. Então, vivemos uma crise econômica, vivemos uma crise social, porque toda crise atinge especialmente as pessoas mais pobres. Então, assim, é bom que a gente compreenda que a gente tem que ter, numa crise como essa, duas prioridades claras. A primeira prioridade é salvar vidas. Esse é o nosso objetivo central, tenho certeza que é de todo mundo. E a segunda prioridade, ou a outra prioridade, é a prioridade da gente estar protegendo as pessoas mais vulneráveis. Então, a gente vive uma crise econômica, uma crise social, uma crise na área de saúde, a quantidade de pessoas que a gente está perdendo, assim, de dar dó, né? A gente poder ver a quantidade de pessoas que perdem a vida, né, no dia a dia, e ainda quantas mais perderão a vida. E a gente sabe que não é só o atendimento de saúde que salva vidas, a disciplina nossa, o isolamento, o distanciamento, tudo isso ajuda a salvar vidas efetivamente. E o que nós, de fato, não precisamos é crise política. A gente já está vivendo 3 crises, nós não precisamos de uma crise política, por isso que eu saúdo o presidente da República por ter tomado a iniciativa de nos convidar, junto com o presidente do Senado, junto com o presidente da Câmara, para que a gente pudesse estar dialogando e participando desse ato de sanção desse projeto de lei, que é uma demonstração do enfrentamento a essa crise. E eu tenho sempre colocado da importância dessa coordenação nacional, dessa coordenação central, do presidente da República estar liderando esse movimento. E quero deixar, então, uma sugestão ao presidente da República, que ele, junto com o Senado, junto com a Câmara, junto com o Supremo Tribunal Federal, uma representação dos governadores, uma representação dos prefeitos, a gente possa ter uma coordenação central, porque a gente vai viver ainda um tempo significativo de crise, e ter uma coordenação central que oriente as posições nossas em cada estado, em cada município, que a gente participe das decisões. Isso, para nós, cumpre um papel de salvar vidas. Então, deixo aqui ao presidente da República essa sugestão, agradecendo muito a oportunidade de nós estarmos num ambiente de diálogo, de equilíbrio e de estabilidade política, para que a gente possa juntos enfrentar essa situação que nós nunca esperávamos que fôssemos enfrentar. Acho que que nenhum de nós imaginava que fôssemos enfrentar uma situação como essa. Estamos enfrentando, e a nossa geração, nós que estamos nos governos, nós estamos nas instituições, temos que responder adequadamente, salvando vidas e protegendo as pessoas mais vulneráveis. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Um abraço a todos vocês. Obrigado, Casagrande. Dando prosseguimento, o governador de São Paulo, o senhor João Dória. Enquanto o governador João Dória não fala, posso usar a palavra 1 minuto? São 30 segundos, na verdade. Vocês se escutam aqui? Fernando Eduardo Leite, fica à vontade. Só para corroborar o apoio a um veto na questão dos reajustes, mas no ponto da Lei Candir, o que se resolveu ontem foi o acordo em âmbito judicial, com o apoio do Gilmar Mendes, com também a aquiescência do governo federal. Seria importante que o governo federal tomasse a iniciativa também, junto com o Congresso, aproveitando que estão aí o presidente Davi Alcolumbre e o presidente do Senado, aliás, o presidente do Senado, o presidente da Câmara,
que terá que ter uma aprovação de uma legislação específica para que a gente possa ter esses recursos também encaminhados da Lei Candir ainda neste ano, que seria bastante importante. E agradecer mais uma vez a gentileza da sua audiência e também a disposição de sancionar esse projeto, e tem o nosso apoio para o veto na questão de reajuste, sem dúvida nenhuma. Senhor João Dória, tem condições? Agora sim, tivemos um problema técnico. Presidente Jair Bolsonaro, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado por ter tomado a iniciativa de convidar os governadores dos 27 estados brasileiros para estarem nesta reunião. Quero saudar também o senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional e do Senado, deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, saudando o ministro Paulo Guedes, cumprimentar todos os ministros, senhor presidente, que estão ao seu lado, aí no Palácio do Planalto, saudar a nossa governadora do Rio Grande do Norte e todos os meus colegas governadores que participam desta reunião. Minha intervenção será breve e objetiva, presidente. Primeiro, em apoio integral às duas intervenções feitas aqui por aqueles que foram nominados porta-vozes dos governadores, o governador Reinaldo Azambuja e o governador Renato Casagrande. Ambos expressaram de forma clara e objetiva o sentimento dos governadores do Brasil. Portanto, entenda a palavra. Som desativado. Interferência de áudio. Entenda a expressão das palavras da manifestação feita pelo governador Reinaldo Azambuja, de forma completa, o entendimento dos governadores com relação à sanção deste projeto, nas condições em que o governador Azambuja apresentou e ratificadamente pelo governador Renato Casagrande, a solicitação para que o pagamento da primeira parcela, presidente, possa ser feito até 31 de maio, dada a urgência, considerando que a totalidade desses recursos serão destinados à saúde e à proteção dos brasileiros. E falando nisso, quero exaltar e cumprimentar a forma com que essa reunião está sendo conduzida, para a união de todos. O Brasil precisa estar unido para vencer a crise, ajudar e proteger a saúde dos brasileiros. O nosso foco, neste momento, é exatamente este: proteger os brasileiros em todo o Brasil. A guerra, a existência de uma guerra, como já foi dito aqui, ela coloca todos em derrota. Ninguém ganha numa guerra. E quem perde, principalmente, são os mais pobres e os mais humildes. Nós precisamos, sim, estar unidos. E esse é o sentido dessa reunião. Eu fico feliz, presidente Jair Bolsonaro, por perceber em todas as intervenções feitas aqui, a começar da sua, depois Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e os dois governadores, Azambuja e Renato Casagrande, exatamente dentro desta linha. Este é o sentimento dos governadores do Brasil. Vamos em paz, presidente. Vamos pelo Brasil e vamos juntos. É o melhor caminho e é a melhor forma de vencer a pandemia. Muito obrigado, um bom dia a todos. Senhor governador João Dória, obrigado pelas palavras e parabéns pela posição de Vossa Excelência. O governo federal, ao lado aqui dos presidentes da Câmara e do Senado, se Deus quiser, sancionará hoje mesmo esse projeto com vetos, e o quais, segundo o nosso entendimento, e com toda a certeza da maioria, se não da totalidade dos senhores governadores, deve ser mantido. Isso é bom para todos nós. Então, assim sendo, devidamente aquecido aqui por todos aqui dessa mesa, com toda certeza por os senhores também. Primeiro eu quero agradecer. O compromisso vai ser acertado hoje. Tá. Resolver Polícia Federal. Quer conversar aí? Quer falar aí? Fala aí. Eu só, me perdoe, presidente, fazer a intervenção, é só porque é uma questão mais técnica mesmo. Já está feito o entendimento com os governadores e o presidente da República já determinou que fizesse a sanção do PLP 39, mas há um problema ainda de ordem técnica. Temos 2 decretos e um ajuste
na contratação da polícia, da medida provisória da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. São alguns ajustes, mas o governo vai fazer ainda essa semana, o mais rápido possível, porque se não sair esses ajustes antes da sanção do PLP 39... Eu acho que medida provisória não inviabiliza, medida provisória tem efeito imediato. Fala aí. Oi, os governadores estão ouvindo? Eu estou pedindo só... Não. Como é que eles não estão ouvindo que eu falando assim? Oi, estão ouvindo agora? Então, Voltaram a ouvir, por acaso? Dá positivo se estiver ouvindo, por favor. Estão positivo? Fala você agora. eu pedi rapidamente para fazer uma fala que já tem o compromisso da sanção do projeto de lei, só tem alguns ajustes técnicos para fazer em um decreto relacionado à contratação da Polícia Rodoviária Federal. Vai ser feito e vai ser sancionado. Bem, então, senhores governadores, senhor presidente da Câmara, do Senado, demais autoridades, nosso muito obrigado a todos os senhores. Isso será sancionado o mais rápido possível, acertando pequenos ajustes técnicos que estão aí na iminência de serem solucionados, para que nós realmente possamos fazer, não só dessa reunião, bem como de tudo que foi tratado aqui, uma grande vitória, mais do que nossa, do povo brasileiro. Então, meu muito obrigado a todos os senhores e, se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto reunião do presidente Jair Bolsonaro com governadores dos estados por meio de videoconferência. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Acompanhe também a programação da TV Brasil. Até a próxima!